Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui é Regina que vos fala. Eu sou mãe de Emanuel e Daniel e hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês aqui uma reflexão sobre duas mães específicas. Quero estar falando sobre duas mães. Uma é Maria e a outra Eva. O intuito dessas pregações de domingo é da gente estar falando sobre algumas mães da Bíblia. Então hoje nós começaremos aqui com a primeira mãe, que eu quero trazer algumas reflexões para você em relação a essa mãe e em relação a nós, né, que nós vivemos hoje no nosso dia como mães, né, de nossos filhos carnais. Então, Lucas 1, capítulo 1, versículo 31 vem falando o seguinte: olha o que o anjo disse para Maria: eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Posteriormente, nós vamos estar falando sobre outra mãe. Mas aqui, a princípio, eu quero falar bem ligeiro com vocês sobre Maria. Algumas reflexões, algumas coisas que eu tenho estudado sobre essa mulher maravilhosa, que é Maria, né? Que muitas vezes alguns falam que Maria é tida como mãe de Deus. Mas isso não é verdade, né? Na verdade, a Bíblia nos relata que Maria não é mãe de Deus, né? Maria foi um receptor, né? Que foi usado para trazer Jesus como homem, o nosso Salvador, mas não propriamente mãe de Deus, como algumas pessoas relatam, né? E hoje aqui, a exemplo disso, nós temos a vida de Maria, né? Apesar dela não ser considerada como a mãe de Deus, para nós cristãos, né, nós evangélicos, nós temos um entendimento que Maria, ela foi uma mulher que foi um exemplo cristão, né? Um exemplo de vida cristã. Essa é a verdade. Maria sempre foi um exemplo de vida cristã. A Bíblia mesmo pode nos relatar quando Maria aceitou esse, né, esse desafio de ser mãe ainda virgem. Tanto que a Bíblia nos relata aqui, em um versículo anterior, entrando o anjo onde ele estava, disse: salve, agraciada, Senhor é contigo, bendito é tu entre as mulheres. A Bíblia não relata aqui que o anjo falou: bendita é tu sobre as mulheres, e nem sob, nem abaixo das mulheres. Mas a Bíblia relata que o anjo nos fala aqui que bendita és tu entre as mulheres, quer dizer, entre nós, mães. Então, muitas vezes nós podemos ver aqui esse exemplo de mãe, chamado Maria. Porque Maria, irmãs, a Bíblia nos relata, isso é lógico que alguns de nós já viemos de leito católico, né? Então nós já temos um certo entendimento de quem realmente era Maria aí nesse contexto cristão. Maria, ela foi usada, né, por Deus através do Espírito Santo, quer dizer, ela foi encoberta pelo Espírito Santo para que ela viesse dar à luz a um filho que seria aquele que salvaria o mundo, que seria o filho que trazia as boas novas ao mundo, aos homens, né? A todo pecador, que ele fosse liberto, que ele fosse salvo, transformado. Muitas vezes a gente tem uma ideia, eu mesmo, antes de aprender um pouco mais sobre isso, de um curso que eu fiz em relação a isso, um estudo bíblico, eu vim ver que eu tinha uma ideia completamente errada, porque às vezes eu pensava assim, gente, mas Maria salvou a gente, Jesus salvou a gente de quê? De que eu fui salvo, afinal de contas, né? Eu precisava ser salvo, eu nasci inocente, eu era só uma criança, eu fui salva de quê, afinal de contas? Qual é o meu pecado a ponto de ter que ter um salvador? E eu não conseguia entender. Realmente, muitos anos da minha caminhada cristã, eu caminhava com o Senhor, eu ia nas igrejas, não perdia nenhum culto sequer, mas em compensação, na verdade, eu não entendia, eu não tinha esse entendimento de salvação. Por que Jesus tinha que me salvar de alguma coisa? O que eu fiz para que eu tivesse que ser salva por Ele? Essa era uma pergunta que eu fazia o tempo todo para mim. Eu mesmo tinha uma ideia errada, né, desse
desse projeto aí de salvação. Por que salvação? Né? Por que eu tinha que ser salvo de alguma coisa? Então aí eu vim entender, lá nos primórdios, né? Quando o homem perdeu o direito ao paraíso, quando o homem foi expulso pelo próprio Deus, porque ele compactuou com a serpente, um erro, né? Porque o homem, né, através da pessoa da mulher, de Eva, ela então passou a ingerir aquilo ali que seria o fruto que daria a nós o conhecimento do bem e do mal, da vida eterna, aquilo que nós tínhamos no paraíso, onde nós não conhecíamos sofrimento, a morte, a dor, o frio, a fome, nós não precisávamos trabalhar, nós vivíamos verdadeiramente no paraíso. Então ali nós perdemos ali o quê? A salvação, nós perdemos ali o direito à vida eterna. E quando Jesus vem e nos resgata e nos salva, a Bíblia quer nos relatar que Jesus veio e morreu por nós na cruz para nos livrar do mal e do pecado, da morte. Jesus então vem nos resgatar lá atrás, quando nós havíamos sido expulsos do paraíso, quando nós tínhamos perdido o direito por o direito que era nosso, né, como filhos, como criatura de Deus, de sermos moradores do céu, moradores do paraíso. Então, a Bíblia nos fala aqui que Jesus veio para nos salvar, para nos livrar de uma morte eterna que nós já havíamos adquirido lá atrás com o pecado original, que foi o pecado do homem e da mulher, Eva e Adão, que foi o pecado de adquirir para si e querer tomar para si o conhecimento do bem e do mal. Então, essa é a aquisição que nós passamos a ter, que nós tínhamos perdido lá atrás, que é a salvação eterna, que é a morte de cruz de Cristo. Através da morte dele, nós fomos salvos, fomos libertos e saímos do pecado de morte para a vida eterna. Aí eu vim entender de que Jesus me salvou. Jesus me trouxe a possibilidade de voltar para o paraíso. Foi isso que ele fez, quando ele morreu na cruz por nós. Quando ele venceu a morte na cruz. Então, da mesma forma, algumas pessoas vêm falando, né, que Maria era mãe de Cristo. Maria era mãe de Deus, na verdade. A mãe de Deus ela não era, porque a Bíblia própria, quem que vem primeiro, o filho ou a mãe? Se você for pensar num contexto mundano, né, num contexto atual, a mãe vem primeiro, depois vem o filho. Mas, na verdade, no contexto espiritual, que é do que nós estamos falando aqui, um contexto bíblico, a mãe não veio primeiro. Quem veio primeiro foi o próprio filho, né? Que é o nosso Deus. A Bíblia nos fala que, no princípio, ele era o verbo estava com ele. E o verbo era Deus. Então, se Jesus já é o verbo já existia muito antes de todas as coisas. E a Bíblia nos relata também que antes de Abraão, ele fala em João 8,58, que antes de Abraão ele já existia. Antes de Abraão, Deus já existia. Então, essa ideia errada, né? Que a mãe de Cristo, né? Que a mãe de Deus é Maria. Mas vamos continuar falando aqui de Maria. Maria foi uma mulher que aceitou aquilo que Deus tinha para ela. Maria era noiva, Maria tinha, né, um noivo, e a Bíblia relata aqui que ela aceitou de pronto, ela disse, eis-me aqui. Então, ela de pronto aceitou o quê? Trazer esse filho, que ela já sabia que seria um filho que seria digno de morte, que seria morto na cruz para salvação e remissão dos pecados dos homens que viviam ali naquele contexto com ela. E Maria mesmo assim aceitou, sabendo o que ia acontecer com o seu filho. E eu quero trazer isso, uma analogia para os nossos dias atuais. Para mim, para você, mãe. E nós somos Marias de Deus. Nós somos a Maria de Deus, por quê? Não porque nós demos a luz ao Salvador, não porque nós somos usados como receptáculo, como uma mulher que traria o Salvador, mas aquele que salvaria muitas pessoas através da pregação do Evangelho. Então, eu creio hoje, aqui, nesse momento, nessa palavra que eu vim trazendo, que eu e você, mãe, que está ouvindo aí do outro lado, somos sim mães de pequeno Jesus. Mães de homens e mulheres que são considerados como Jesus aqui na terra. Não pela morte de cruz, não porque trouxe nós da vida para a vida eterna, e nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Não é isso que nossos filhos são. Na verdade, eu quero fazer uma pequena analogia entre nós, Marias, e os nossos filhos, pequenos Jesus. O que quer dizer pequeno Jesus? Aqueles que servem, aqueles que andariam segundo os caminhos do Senhor e que seriam
tal qual Jesus. É lógico que a santidade de Jesus, ela é inquestionável. Jesus é o próprio Deus, não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Estou querendo dizer que nós, como Marias, mães de pequenos Jesus, nós sim temos que estar orando, intercedendo, assim como Maria fez pelo seu próprio filho. A Bíblia fala que o tempo todo Maria esteve intercedendo por Jesus, principalmente durante o tempo que ele esteve na cruz. E nós, como mães, Marias aqui da terra hoje, atual, desse contexto atual, nós temos que interceder pelos nossos filhos. Nós temos que crer que os nossos filhos serão pequenos Jesuses, ou pequenos Jesus, né? Eles serão homens e mulheres que trarão à vida aqueles que estavam mortos. E eu profetizo aqui, nessa tarde, para o meu filho Emanuel, meu filho Daniel, todos os filhos desse grupo, todas as filhas desse grupo. Eu profetizo em nome de Jesus que essa palavra veio a mim nessa tarde. Não foi por meu mérito, não foi porque eu quis, mas sim porque Jesus quer nos falar. E hoje, através da profecia, que os nossos filhos serão como pequenos Jesuses. Eles serão homens e mulheres que pregarão o evangelho, que sairão a buscar pessoas que estão perdidas, pessoas que estão mortas. Através da oração deles, os cegos abrirão os olhos. Através das orações deles, os enfermos que estão mortos ressuscitarão. Os enfermos que estão doentes serão curados. Através da imposição de mão dos nossos filhos, que está nesse grupo, alvo dessas orações, alvo dessas orações de domingo, que esses homens e mulheres, a começar o primeiro da lista até o último, todos eles serão homens e mulheres que trarão o evangelho, trarão a palavra do Senhor, trarão para nós e para aqueles que estão ao redor a palavra. Serão homens e mulheres que pregarão o evangelho de Cristo, que serão aqueles que será como espelho de Cristo na terra. Eu profetizo todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo vício, tudo aquilo que o inimigo preparou para o futuro desses jovens. Hoje, através da oração, da autoridade que me é imposta, como serva do Senhor, como a mulher que anda nos caminhos do Senhor, como Maria de Cristo, que veio e aceitou trazer ao mundo filhos para que eles fossem pregar o evangelho. Eu profetizo que esses homens e essas mulheres que são alvos de oração desse grupo serão pregadores do evangelho. Aqui sairá levitas, daqui sairá homens e mulheres que vão tocar instrumento na casa do Senhor, homens e mulheres que vão cuidar da casa do Senhor, homens e mulheres que serão advogados, que serão médicos, que serão enfermeiras, todas trabalhando em prol da casa do Senhor. Vai ter trabalho secular? Vai, porque é necessário viver e trabalhar, mas eles serão alvo da obra do Senhor aqui na terra. Homens e mulheres que estão nesse grupo, através da profecia que me é imposta agora, em nome de Jesus. Irmãs, eu creio no poder da oração. Eu creio que aqui essas mulheres, esses homens que estão aqui como alvo das nossas orações, a começar do meu filho, do seu filho, ele será o pregador do evangelho. Esse grupo foi montado para que daqui saíssem homens e mulheres pregando o evangelho. Aqueles que estão presos vão ser soltos para a honra e para a glória de seu santo nome. Aqueles que se encontram agora encarcerados, em nome de Jesus, algo novo, algo misterioso, algo divino vai acontecer e eles serão libertos em nome de Jesus. Aqueles que não louvam mais, em nome de Jesus, hoje eu profetizo uma unção de louvor na garganta deles, na garganta delas, e eles vão louvar, eles vão crer que o evangelho do Senhor é real e que necessita da sua voz. Assim como Jesus veio para pregar o evangelho, para trazer de volta toda criatura que havia se perdido no paraíso, os nossos filhos serão usados como os pequenos Jesus, pois nós demos a luz para que eles fossem servos e servas do Senhor. A palavra do Senhor fala que nós nascemos para adorar. Então não vai ser diferente com nossos filhos. Nossos filhos nasceram com o único intuito de adorar. Eles não têm outro intuito na terra. Eles estão aqui, estão trabalhando, estão comendo, estão bebendo, estão se divertindo. Mas o único motivo da existência desses filhos, da nossa existência, é adorar o Altíssimo. E eu creio no poder da oração. Eu creio que aqui agora, assim como Eva foi a mulher que trouxe a toda a humanidade a uma desgraça eterna, veio Jesus
o Filho de Maria, para nos tirar dessa desgraça eterna, essa falta de graça. E veio nos trazer muito amor, veio nos trazer salvação. Jesus veio nos trazer segurança de uma vida melhor, segurança de uma vida após a morte. Assim, dessa mesma forma, eu profetizo, como Maria do Senhor, que meu filho, o seu filho, que está nesse grupo, será profeta do Senhor. Será um homem, uma mulher que vai andar segundo os planos do Senhor. E em nome de Jesus, aquele que partiu vai voltar. Aquele que está enfermo vai levantar. Aquele que está viciado vai cair por terra hoje. Toda maldição lançada contra ele, em nome de Jesus. E nós vamos ter notícias desse grupo, notícias de pessoas, de homens e mulheres desse grupo que são alvos dessa oração, que estarão pregando o evangelho ainda esse ano de 2022. Eu creio nessa profecia. Essa profecia, ela não veio do meu coração, mas do coração de Deus. Em nome de Jesus. Irmãs, eu agradeço essa oportunidade de estar pregando, orando, levantando o meu clamor, o clamor de uma Maria, em nome de Jesus, para os nossos filhos. Mães, Maria, levantem-se, põe apostos. Por alguns momentos eu estive em momento de desânimo. Eu mesmo postei no grupo algumas vezes, mas hoje eu me levanto como uma mulher que vai batalhar através da oração, do joelho, do jejum, para que o propósito de Deus na vida dos filhos de Marias, como nós, seja o mesmo propósito que ele teve na vida de Jesus. Deus levantou o seu próprio filho para trazer de volta à vida aquele que estava morto. E ele vai levantar, em nome de Jesus, os nossos filhos para trazer pessoas que estão mortas à vida. Pessoas que estão sozinhas à companhia de Deus. Pessoas que estão viciadas, que elas vão ser curadas através da pregação dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Através do louvor. Abriu a boca, louvor, a doença cai por terra. Aquele que é usado para o louvor, ele vai ser usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra, para a glória de Deus, eu agradeço essa oportunidade, crendo que agindo Deus, ninguém vai impedir. Agindo Deus na vida deles, um por um, ninguém vai impedir. Sintam-se orados, todos esses filhos. A oração já está a postos. Nossos joelhos já estão a postos. Não vai ser de pé, vai ser de joelho que nós vamos vencer essa batalha. Eu creio no poder da oração. E eu agradeço essa oportunidade rica de trazer aqui essa palavra. Que nós somos Maria e nossos filhos serão pequenos Jesus na mão do oleiro, na mão de Deus, em nome de Jesus. Para a honra e para a glória de seu santo nome, eu me despeço aqui. Um abraço a todas e continue orando, porque o Senhor já nos deu a vitória, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, tchau para vocês e que a partir de hoje nós nos coloquemos a postos, porque nós somos soldados de Cristo. Amém? Um beijo. E essa parada já foi vencida, em nome de Jesus.